Esporte Catedral, Pastoral do Esporte, em sintonia com você. Estamos de volta. O Pet está contando uma história aqui. Posso pedir você contar essa história aqui no ar? Se puder pedir, pode. Se contar, não vou contar. Então, Pet, conta essa história. Porque eu estava contando pro Pet que muitos ouvintes nossos aqui do Esporte Catedral, né, João, Cris, estão mandando milhares de mensagens. Cada um aqui tem uma característica de seguidores, né? Então, os meus seguidores são rubro-negríssimos, graças a Deus. Então, eu tô, assim, emocionado. Vivi, que honra que você tá aí. Então, manda um beijo pra ele e tal. E aí, o Pet começou a contar uma história. Conta pra gente, pra terminar, por favor, que eu não vou aguentar até o final do programa. É que outro dia, entrei num bar, claro, vascaínos, flamenguistas e as coisas, né? E começa a zoeira, e brincadeira, e agradecimento, aquela coisa. E teve um rapaz do Vasco que falou pra mim: aquele gol te fez muito mal. Aí eu falei: qual gol? Aquele que você fez em cima do Vasco. Eu digo: você é vascaíno? Eu sou. Mas te fez muito mal. Eu falei: beleza. Aí sentei lá na mesa, eu tava brincando, aí como a galera começou, são todos amigos, e começou a zoar o cara, não sei o que, porque vocês não entubaram ainda. O cara: não, entubei, ele já deu pro Vasco o título, ele já jogou muito no Vasco, já se redimiu, não tô falando isso. Aí, então tá falando de quê? Aí eu tô falando que ele foi marcado pelo seu gol. Eu digo: claro, não sei o que. E vocês não valorizam o craque que ele foi. Vocês só valorizam o gol que ele fez em cima da gente. E ele fez muito mais que isso. Aí eu olhei o cara. Pô, queria dar um beijo no cara, né? Queria dar um beijo no cara, né? Porque realmente, pô, o cara com essa consciência pensou bem. Bacana. É, né? Porque nós temos essa cultura, a cultura do esporte. E aí você estava falando aqui sobre o tênis, a gente já discutiu aqui a diferença que tem da vitória no tênis, né? No jogo do tênis e no jogo do futebol, como é uma competição completamente distinta. Tô nem falando das características do jogo, né? Tô falando da competição, da cultura. E a nossa cultura, você fez o gol, né? E esse gol que eu comecei narrando ele aqui, né? Dizendo que eu paguei no Maracanã por conta dele, de alegria, de felicidade, marca isso. Mas que a gente, entre aspas, esquecemos que você é um craque. Eu acho que não. Eu acho que a gente jamais vai esquecer. Porque você fez aquele gol, porque você é um craque. Não, eu fiz aquele gol porque você é um craque. Não, fui sortudo realmente. Foi escolhido naquele momento, aquele grande jogo, né? Mas vamos ver se tem perguntas. Vamos lá, Dani. Foi sorte mesmo. Muitas participações dos nossos ouvintes acompanhando a nossa transmissão via Facebook. Gente, é muito fácil, você que quer acompanhar, ó, é Facebook/Esporte Catedral. Participe também mandando seu WhatsApp para 986852455. 986852455. Faça como o Rafael, que mora em Irajá. Ele diz o seguinte, ó: quero parabenizar a todos da mesa e agradecer principalmente ao nosso querido craque Pet, que me deu a maior alegria. Eu estava presente e vi com os meus próprios olhos o seu golaço de falta em cima do nosso maior rival. Muito obrigada, viu, Pet? Essa foi a minha maior alegria. Esse é o Rafael de Irajá. Eu quero mandar um alô especial também pro Pedro Henrique Bastos, pro Christian Gutierrez, pra Yuri Correia, Shirley Alves, Denise Faustino, Felipe Augusto e toda a galera que tá acompanhando a nossa transmissão via Facebook. Continuem participando, que no final do programa tem super brinde da Rádio Catedral. Vivi, é com você. Olha, já tem pergunta. Mal acabou, você já tem pergunta que chegou agora pelo Periscope do fim de jogo, dizendo se você treinaria algum clube da Série A. Se eu treinaria? Ele é técnico, né? Então, exatamente. Não entendi isso. Não entendi essa pergunta. Bom, eu trabalhei no Atlético Paranaense, trabalhei no Criciúma e Sampaio Correia. Agora estou disponível no mercado, como se disse, né? Disponível no mercado? Tem aqui um seguidor meu que está perguntando, além de técnico, uma pergunta que muitas pessoas já te fizeram, né? Você gostaria também ou seguiria a carreira de dirigente? Também chegou aqui. Mas
É o seguinte, acho que dentro do futebol, né, eu estou apto e preparado de assumir a função tanto de técnico quanto de dirigente de futebol, digamos, de diretor de futebol. Estou formado nas duas coisas, né? Fui formado na dirigente de futebol, ser o diretor de futebol na Federação Espanhola de Futebol da Espanha, Federação Espanhola de Futebol na Espanha, e técnico UEFA. Mas eu, quando deixei de jogar profissionalmente o futebol, eu primeiro formei para isso. Eu queria ser o dirigente, né? Achei e acho que é um cargo muito carente. Principalmente na minha época, totalmente não tinha pessoas preparadas, na maioria dos clubes nesse cargo, pessoas profissionais, e queria fazer isso, mas circunstâncias me levaram que eu fui dirigente e técnico ao mesmo tempo no Atlético Paranaense. Depois disso, gostei de ser isso, o team manager, tipo na Inglaterra. Aí fiz aí para melhorar ainda. Depois dessa experiência no Atlético Paranaense, onde teve 4 títulos em 6 meses, fui me aprimorar e fazer o curso do UEFA, do técnico, e fiz esses cursos e trabalhei depois com o Criciúma, Sampaio Correia um ano passado, então me levou para o lado do técnico, mais do que para diretor, mas não... Mas você acha que a realidade do Brasil te permite ter esse trabalho de manager, como acontece com os na Europa? Não, essa foi uma boa experiência, mas acho que cultura não. A realidade que você está falando, acho que dificilmente isso implementar aqui. Por um outro lado, né, mesmo que tenha esse tipo de team manager na Inglaterra, você precisaria ter um profissional. Por exemplo, se eu assumisse também um cargo desse parecido, você seria responsável pelas contratações, né? A organização do clube, se você é o carro-chefe do clube como técnico também, você tem um staff. E sem esse staff e essa organização, você não joga ninguém, independente da tua capacidade, da tua sabedoria, mas você é tão bom quanto são seus assistentes auxiliares. Então, essa é a grande qualidade, digamos, para melhores técnicos hoje no mundo, que são, sei lá, Mourinho, Guardiola, ou Ancelotti, ou quem vocês escolhessem aqui, que são os melhores, até próprio Zidane agora, que começou a ser o técnico no ano passado, retrasado. Então, o segredo é você ter esse conhecimento e essa infraestrutura e essa capacidade de pessoas do teu lado, que entendem do mesmo jeito, do mesmo nível, a mesma linguagem do futebol. O jogador brasileiro, ele tem mais dificuldade para compreender se, por exemplo, você nessa função de manager precisasse fazer uma reunião, tá numa sala de planejamento e ao mesmo tempo uma pessoa da sua equipe tá trabalhando no campo. Não, mas isso é normal, isso já é comum. Porque quando você tem treino físico, o técnico não faz auxiliar. Quantas vezes você divide o trabalho? Então, normalmente, dia em dia, hoje em dia que você tenha, se você tem infraestrutura de que você tenha 2 auxiliares, fora o preparador físico, fora o treinador do goleiros, você já monta o trabalho onde que todo mundo trabalha. E onde que você coordena isso. Organiza, coordena e dá as direções. Como qualquer manager, o gerente, o diretor na empresa. Então é a mesma coisa assim, claro que tem um trabalho que onde você vai trabalhar, você vai fazer reuniões e tudo com o próprio jogador, explicando, ensinando eles. E você vai parar e apitar e fazer as correções. Mas aí, por isso os profissionais do teu lado têm que saber o que estão fazendo. Não simplesmente não vai, que a maioria dos auxiliares aqui, sempre foi na minha época, agora não sei, mas provavelmente diminuiu, auxiliares apitavam coletivo. Servia para quê? Para botar estações de cones lá no trabalho e apitava coletivo, não fazia nada. E eu não sou a favor desse trabalho. Acho que aí lá tem que ter os profissionais tão bem capacitados, escolhidos, seus dedos, que entendam a filosofia de futebol, que tem a mesma linha de raciocínio. Quando tu fala uma coisa, eles sabem entender. O que é o que você também ensina os jogadores. Sim. Que é que eles pensam, que eles sabem, porque. E sempre eu pergunto, por que tu fez? E dou a possibilidade deles ter a sua própria opinião e defender ela num debate. É uma discussão. Então, vamos lá. Tu acha isso? Tá.
por quê? Aí ele começa a explicar. Aí você argumenta. Aí tu não pensa que assim, desse outro modo, tem mais percentual de chances disso dar certo do que assim? Sim. Quando ele é convencido, ele entende o trabalho. Ele foi mais... Há 2 semanas atrás, a gente perguntou pro Zico, que participou também do nosso programa, como é que ele estava vendo a realidade do futebol brasileiro, que a gente já conversou um pouquinho aqui, e quem eram os responsáveis por algumas coisas terem chegado em determinados pontos, tá? Ele apontou que os grandes responsáveis eram os presidentes dos clubes. Os presidentes dos clubes eram os verdadeiros responsáveis por as coisas terem chegado aonde chegaram, no aspecto negativo que a gente estava avaliando em relação ao futebol. E a gente discutiu e apontou também, trouxe para a mesa, que alguns clubes, e aí vamos falar da realidade do Rio de Janeiro, que alguns clubes, como o Flamengo, por exemplo, que é o que eu mais conheço, mas acredito que também no Fluminense, talvez no Vasco, talvez no Botafogo, já se pense uma estrutura de futebol para os clubes de uma maneira mais profissional, até dentro da parte técnica. Você vê essa mudança ou não vê essa mudança, ou ela não faz diferença? Nós temos profissionais no futebol, digamos, na maioria dos clubes até nível do técnico, já são profissionais. Digamos, técnico é profissional, preparador físico profissional, os médicos, isso, só até aí. De ali para cima não são profissionais. Não são, na maioria, tem alguns que sim. Pet, semana passada... Eu digo a maioria, você tem, vamos tirar, 40 clubes entre primeira e segunda divisão, a maioria não tem os profissionais capacitados. Claro que existe o cargo, função, mas aí não tem profissionais capacitados para esse cargo. Tecnicamente que a gente está falando. Profissionalmente. Na semana passada, o presidente Eduardo Bandeira de Mello deu uma palestra sobre governança no futebol na PUC, numa escola de negócios, né? Esse tipo de análise melhoraria tudo, porque você acabou de falar, você precisa de mais gente profissional. Ali, na hora que ele colocou, muita gente não tinha a menor ideia de como era dividido, o que acontecia por trás de uma gestão de futebol para que ela funcione bem. Como é que isso a gente poderia estimular esse tipo de debate? Gestão no clube totalmente diferente de, digamos, gestão de carro-chefe que é o futebol de um clube. Também acho que o Flamengo melhorou nesse aspecto bastante, tem que dar méritos, né? Você que conhece, eu que conheço o clube, nós conhecemos de pé a letra, né? A situação dia a dia do Flamengo, porque eu não estou indo ao clube, não participo, não tenho nenhum cargo ali, mas acho que na gestão administrativa do clube Regatas do Flamengo melhorou bastante. Conheço algumas pessoas e falo, às vezes quando tem alguma ação, às vezes fui lá, alguma marketing, alguma coisa, e melhorou. O futebol também melhorou no Flamengo, mas o futebol em si precisa ser o carro-chefe, e esse futebol se administra com profissionais do futebol. Já um profissional do mercado não vai entender o futebol. Não tem como. Como que eu não vou entender como o mercado? Posso aprender isso, mas vai demorar. Tem muitas e muitas coisas. Então não se pode, tem que se olhar clube como empresa? Tem. Mas tem suas particularidades que tem que cumprir. O futebol é ser. Dani, tem recadinho aqui pro Pet? Sim, muitas participações chegando, as pessoas aproveitando a oportunidade para agradecer ao Pet, então, né, pelo tri. O Marcelo Cunha de Irajá diz o seguinte: Pet, último atleta que honrou a camisa 10 do Mengão, esse tem todo o meu respeito. A Glória Nunes Sampaio, ela também tá ligada aqui no Esporte Catedral e diz o seguinte: parabéns pelo programa, muito obrigada, Pet, pelas alegrias, pelo seu golaço do Tri Carioca em cima do nosso maior rival. Muito obrigada também por 2009. O Joel José da Costa, ele mora em Vista Alegre, olha que bacana. Seguinte, ele diz assim, ó: estou ligado no programa, um grande abraço para todos da mesa. Pet, eu estou reunido
com toda a minha família na sala, ouvindo você. Tô aqui com o rádio ligado. Manda um abraço aqui pra nós. Muito obrigado pelo seu gol do Tri. Eu gostaria de saber qual foi a sua emoção, né? Em fazer aquele gol de falta aos 43 minutos do segundo tempo. Ele agradece a todos da mesa. O Nilton Andrade de Souza, que mora em Botafogo, também parabeniza o programa e agradece ao Pet pelo gol do Tri Carioca e o título do Brasileiro em 2009. Golaço de pênalti com aquela paradinha em cima do Rogério Ceni. Vivia com você. Fala, Pet. Não, vou mandar um abraço para todos os ouvintes, né? Mas aí eu vou responder a pergunta só que tem a ver com pensar o futebol. Pensar o futebol. Que vai ver se a gente conseguiu provocar um pouco que vocês pensem e parar de agradecer de uma coisa tão bonita, né? Que eu tenho a felicidade de participar, né? Agora, Pet, fazer a alegria do torcedor. Vai. E assim, a história que ele trouxe aqui também mostra que acho que a postura dele durante toda a carreira e também as atuações por outros clubes mostram o respeito de todas as torcidas. As manifestações, de maioria, claro, do Flamengo, mas a gente tem gente, certamente todos os clubes ouvindo. Certeza. Pet passou por vários clubes do Brasil. Agora, voltando ao pensar o futebol e todo mundo falando da falta. Como você vê hoje esse fundamento no futebol brasileiro? Né? A gente tem poucos, talvez na tua época ainda tinha, praticamente cada time ali tinha um especialista, alguém que colocava a bola debaixo do braço e ia lá batia. Hoje a gente tem menos isso, menos gols de falta. Esse fundamento que você ficou tão marcado, como você vê hoje no futebol brasileiro? Cobrança de falta não é o fundamento. Cobrança de falta é o momento do jogo. Existe um momento do jogo que bola parada. Então, momentos do jogo são você tem posse de bola, adversários têm posse de bola parada. São momentos no jogo que temos, né? Agora, falando do fundamentos futebolísticos, todo mundo vê os fundamentos técnicos. Você está dizendo, bola parada, o momento do jogo tem parte de fundamento técnico, como bater na bola. E isso se pratica ou não o dom, o talento, se treina, existe várias coisas. Eu acho que existe o talento e o dom para você fazer uma batida na bola, e isso é 5 a 10%. O resto é o trabalho. Você tem que trabalhar muito, 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 e ainda ser ensinado por alguém para te poder você aprimorar, fazer aprimoramento da sua capacidade técnica, do seu talento. Você tem que preservar o que mais forte, você tem que regar e vai lá. Porque às vezes o que nós sabemos, os técnicos vão trabalhar nossos defeitos e não trabalham as nossas qualidades. Eu sou contra, tem que trabalhar as nossas qualidades e aprimorar cada dia. Porque eu acho que quanto mais elas crescem, elas puxam a deficiência nossa para cima. E ao contrário, se eu trabalho isso, ele vai diminuir e vai se aproximar, vai se nivelar para baixo. Em vez de trabalhar as qualidades que nós temos e regar elas e aprimorar todo dia elas. Para que elas crescem e elas puxam a deficiência, porque vai melhorar com outras coisas. Isso é a primeira coisa. Agora, falando do fundamento, é que fundamento técnico até se trabalha. Agora, fundamentos táticos, fundamentos estratégicos, fundamentos funcionais, fundamentos do conceito, fundamentos do modelo, fundamentos do mecanismo, isso não se trabalha no futebol suficiente. A gente está pensando aqui o futebol e a gente também pensa assim com essa cabeça de torcedores. Você tá vendo as manifestações todas vem nessa do que marcou o torcedor e tal. Tem umas coisas aí, eu tô diante de um técnico do futebol, então eu vou aproveitar essa oportunidade. É a primeira vez que a gente traz um técnico aqui para pensar no esporte catedral. Zico teve aqui. Verdade. É verdade. Nossa, um grande técnico. Zico, você trata ele como Deus, não trata como técnico, né? Acho que por isso Zico nunca treinou ninguém. Por isso que Zico nunca ninguém treinou no Brasil. Por quê? É uma pergunta que me fizeram outro dia. Por que Zico nunca? Você é amigo do Zico? Digo, sou. Por que ele nunca treinou ninguém no Brasil? Digo, não sei. Por que você acha? Você não sabe mesmo? Ou você tem essa... Eu não vou nem chutar. Nós, torcedores, dizemos, como que a gente vai xingar o Zico? Porque o Zico teve uma oportunidade, digamos, uma passagem no Flamengo,
E foi lamentável o que fizeram com o Zico. Sim, uma passagem lamentável nessa questão de administrativa, né? É o que a gente também já estava debatendo aqui. Mas chega uma pergunta que tem a ver com essa questão técnica. E a gente, às vezes, a emoção como torcedor e até o profissional mesmo do jornalismo, como é que é desempenhar algo em campo que você sabe que não é o melhor para a equipe, enquanto jogador? Então, enquanto jogador, por exemplo, como que é desempenhar, o técnico está te passando uma coisa e você sabe que aquilo não é melhor e você tem que cumprir? O que eu estava falando antes? Tudo que se faz no jogo é aquilo que se treina. Então, o que a gente debate, aquilo que a gente discute, ele tem que saber o que fazer, como fazer e por quê. Então, se já estou pedindo uma coisa, se ele discorda de mim, a gente já tinha ultrapassado essa coisa nos treinamentos, nos debates, nas reuniões, na prática dia a dia, mostrando ele. Por que eu estou dizendo mostrando ele e não só falando? Porque na maioria da coisa, na minha toda a carreira profissional do futebol, como jogador profissional, eu falei para ele não me obedeceu. Primeira coisa, tem muita coisa que você fala, então muita coisa você esquece. Eu falei que o lado cognitivo não é o lado mais forte dos nossos atletas. E o da qualquer atleta tem que ser trabalhado, e ele depende muito de onde ele vem, dos lares, do berço, da vida social, escolar, de tudo. Então, e claro, de herança, de DNA, etc. Então você tem que trabalhar isso com ele. Agora, também você tem pessoas que é de nascença, ele tem visões concretas ou abstratas. Então tem pessoas muito mais com visão concreta e não abstrata, e ele não consegue visualizar aquilo que você fala. Você tem que mostrar isso para ele. Por exemplo, né? Você não sabe o que você vai comprar quando vai na loja, mas quando você vê, você sabe que eu gostou. Então, a mesma coisa, você tem que ver aonde que você está querendo dele e mostrar isso na prática, senão ele não vai saber. Mesmo que acena com a cabeça, sim, entendi, professor. Você pergunta depois de 5 minutos, ele não vai nem saber o que você falou para ele. Esse mesmo contexto se dá quando, e aí tem aqui também na pergunta, quando o elenco não acredita naquilo que o treinador passa, e aí esse time está fadado ao fracasso por conta disso, os jogadores, aquela filosofia ou aquela história de jogador derrubar o técnico? Não, porque teve essa experiência também, porque acontece o seguinte, poucas pessoas gostam de explicar. Porque eu fui, por exemplo, chamado de marrento, de questionador, porque eu perguntava, mas por que isso? Então, antes de me perguntar, o atleta já explica o porquê. Essa é a grande diferença. Então, eu perguntava, fazendo isso, mas por quê? Porque é bom. É bom por quê? Você só pergunta uma coisa. Porque eu mando. Beleza, você mande que pode. E obedece que tem juízo. Então, essas coisas... Então, aquele atleta que me pergunta, então, é atleta que quer aprender. E eu falo com ele, aquele que não pergunta e faz coisa sem saber, depois de passar o período da aprendizagem, que são, dependendo de coisas, mas vai de 4 a 12 semanas de aprendizagem de fundamentos filosóficos do futebol e o mecanismo proposto que eu quero, o princípio, fundamentos básicos, quando ele aprende, depois dessa época, passou, se ele não souber, ele é castigado. Pet, quando você encontra um jogador com o mesmo perfil que você tinha naquela época de questionador, como é que você ainda traz esse cara mais para perto de você? Com perfil parecido, semelhante, porque o mesmo não existe, né? São as pessoas únicas, né? No mundo não tem pessoa idêntica, né? Então, tem perfis, tem jogadores, cada um é individual. O trabalho e o approach é individual de cada pessoa. Porque cada ser humano, gestão de pessoas é muito complicado. O que é o mais complicado é que você depende muito
Por que é que eu estou dizendo isso? Porque cada um de nós tem a verdade absoluta. E essa verdade absoluta nossa depende de várias coisas, né? Depende do estado emocional, do estado social, do estado de herança, de conhecimento, e nós criamos uma nossa absoluta verdadeira. E isso depende de cada um de nós. Então, quanto mais você tem melhorado até o nível da sociedade onde você anda e onde você seu convívio com seus amigos, o teu lado emotivo está bem, no lado particular, profissional está feliz, tua visão, teu conhecimento é mais amplo, mais abrangente, Teu rendimento melhor. teu DNA é bom, você vem do berço, tua escolaridade, então quanto mais completa isso, a tua visão e tua percepção da verdade é diferente do que alguém que tem isso totalmente ao contrário. Então é individual. Então approach a pessoa. Você tem que entender que cada um tem problemas em casa. Bom, como é o lado social dele, familiar, econômico, escolaridade, qualquer um. Então você tem lá profissionais no clube que vão fazer o approach, que vão dizer, você tem que ter psicólogo, que vai saber já como é o perfil, você vai receber desse profissional. Como você tem todos os profissionais de um clube grande, estamos dizendo, agora está tudo estruturado agora. Então, o approach não é a mesma coisa. Trato todo igual. Não. Diferenciado. Eu respeito todo mundo igual. Mas não trato com alguém, eu vou dar bronca a alguém, vou passar a mão na cabeça. Você gosta mais disso? Não. Talvez eu gosto mais daquele que grito com ele. E se é aquele que ignora, talvez menos goste. A gente já está chegando na reta final do nosso programa, infelizmente. Mas tem uma pauta que a gente está debatendo aqui de maneira muito insistente, porque merece, que é a questão do Maracanã. Você está acompanhando o que está acontecendo com o Maracanã e qual é assim, o seu olhar em relação ao Maracanã fechado, ao Maracanã sem administração ou com a administração que a gente está vendo que está acontecendo, enfim, que olhar você tem para essa situação do Maracanã hoje? É o único estádio da Copa do Mundo que está assim? Não. Nós estamos vendo o Maracanã porque o Maracanã estamos no Rio de Janeiro, por causa do Flamengo, está do Fluminense, times grandes que nós precisamos botar a torcida no nosso Maracanã. E o Maracanã é um monumento histórico do futebol brasileiro e mundial. Então te deixa triste, te deixa assim frustrado o que está acontecendo. Mas existem outros estados que está acontecendo, infelizmente, que não tem essa importância nem perto do Maracanã, mas são elefantes brancos que ficaram como legado depois da Copa. Infelizmente, nós temos essa situação. Triste, espero que se resolva. Maracanã tem que ser o palco do futebol. Não sou do Carioca, não sou do Rio de Janeiro. Administrado por quem? Isso é muito complicado dizer. Por quê? Nós somos um país capitalista. Mas o estádio de quem é? Do Estado. Do Estado. Então, administrado para quem? Então, hoje o Estado administra alguma coisa bem? Não. Hoje os clubes administram alguma coisa bem? Não. Administrado para quem? Então, é muito bem para se falar, só que talvez um consórcio seja um bem administrado, porque o clube tem seu interesse, o Estado tem seu interesse, a sociedade tem seu interesse, o dinheiro de povo que se gastou é muito mais complicado. Para eu responder essa pergunta, você tem que ser com os caras que são realmente espertos no assunto e debater esse tema com bom senso. Perfeito. Em prol de futebol, que o futebol tem que estar presente no Maracanã e também não ficar o refém dos clubes que estão botando isso nos narizes, né? Temos um vencedor da promoção, Dani. A gente já está na reta final do programa, antes que todo mundo dê o seu boa noite. Vamos lá. Sim, quem se deu bem e faturou aqui o calendário da Rádio Catedral, mais CD do Padre Alessandro Campos, mais CD de oração do Padre Reginaldo Manzotti, foi a nossa ouvinte Glória Nunes. Ela mora no Sampaio. Glória, tem 5 dias úteis para passar aqui na rua Benjamin Constant, número 23, 8º andar, em horário comercial e retirar o seu brinde. Vivia com você. Boa noite, João. Boa noite. Chegou o final, né? Tô até triste. Vamos lá.
Beleza, Vivi, boa noite. Obrigado, Pet, a conversa maravilhosa aqui. Agradecer também o pessoal que participou no Facebook, não deu para ler perguntas de todo mundo. Rafaela Leme lá, por exemplo, vai ficar para a próxima. Agradecer mais uma vez o Pet e dar uma boa noite para todo mundo. Olha, boa noite. Pet, tem uma pessoa que já nos acompanha e tá pedindo para você mandar um abraço para ele e pro filho dele, o Alan. Aí a gente não vai poder deixar de dar o pedido dele, que lá atrás ele já fez o pedido. Um abraço para eles, e para todos os ouvintes. Gente, foi ótimo, viu, Vivi, com você. Vamos lá, eu quero me despedir de vocês. Eu tô assim muito emocionado com a presença do Pet aqui, porque ele é craque, né? Craque, a gente sabe que é craque, mas ele é craque foi craque dentro do campo, e minha grande admiração por ele foi a história da vida dele, a história do futebol dele no Brasil e as ideias dele. Nossos ouvintes viram um pedacinho aqui em 1 hora, mas eu que acompanho desde sempre e leio as entrevistas, leio o que ele fala, as declarações dele, falo, cara, o Esporte Catedral não poderia deixar de ter o Pet aqui nessa noite pelo que ele pensa do futebol, né? Por tudo que ele fez, os ouvintes já falaram, eu já falei, todo mundo que está aqui tem a sua história com o Pet, mas pelo que ele pensa e pelo que ele ainda tem para oferecer, pelo que ele ainda tem que dar pelo futebol. Então, muito obrigado. Quero agradecer ao Conte, ao pai do Rodrigo, meu amigo, por ter intermediado a sua presença aqui. Um abraço para Denise, diz que foi muito bacana a sua presença. E é isso, ouvintes, olha, tem uma lista aqui: Edson, André, Rodrigo, Moisés, Leandro, Cury, Alain, Alessandro, muito obrigado pela participação de todos. E Pet, vai ser a sua palavra final. Boa noite. Agradeço, boa noite a todos os ouvintes, a vocês também. Foi um prazer estar aqui e espero que a gente começou o ponto inicial das pessoas, para que elas pensem bem, não somente de futebol, mas acho que do esporte, da vida em geral e das nossas vidas hoje em dia, que são muito mais rápidas. Tudo hoje está globalizado e muito mais veloz do que antes. É isso aí, gente. Muito boa noite. Fiquem com as bênçãos de São Judas Tadeu. Esporte Catedral, Pastoral do Esporte, em sintonia com você. 106,7